Olá, você está no canal Vencendo o Mal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia fala sobre batalha espiritual. O que a Bíblia realmente diz sobre batalha espiritual. Esse é o nosso assunto do vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, neste canal nós tratamos de assuntos de cunho espiritual. Nós falamos sobre batalha espiritual, sobre libertação, sobre o ocultismo, mas falamos também sobre o poder de Deus e sempre deixamos claro para todos que Jesus Cristo é a solução. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Samir. E se você gostar deste conteúdo, eu peço, por gentileza, que você deixe o seu like, que você deixe também o seu comentário sobre este vídeo, sobre este tema, sobre esta abordagem, e compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. O nosso canal é novo e nós estamos trabalhando para o crescimento dele, para que ele chegue a outras pessoas. Se você desejar nos ajudar com uma oferta missionária e voluntária, eu desenvolvo um trabalho de libertação e evangelismo aqui na minha cidade. Abrindo a descrição deste vídeo, você encontra as minhas chaves Pix e você pode fazer a sua oferta segundo o Espírito de Deus tocar no seu coração. E que Deus te abençoe grandemente por isso. O vídeo de hoje, ele é muito importante. Estamos vivendo um tempo em que tantas pessoas estão falando sobre este tema, batalha espiritual, libertação. Nas redes sociais vemos constantemente vídeos, cortes sobre pessoas falando sobre esta questão. Mas a grande pergunta é: o que a Bíblia fala? Há muitas pessoas falando. Mas você já se perguntou, querido irmão ou irmã, o que a Bíblia realmente fala? Porque o que eu tenho observado de um bom número destas pessoas, talvez a grande maioria, não chegam a citar em momento algum um único versículo bíblico. São apenas revelações e visões ditas recebidas de Deus, e eu tenho percebido um tipo de batalha espiritual mística, fantasiosa, e o pior de tudo, sem a menor base bíblica. Qual é o problema disso? O problema é que quando as pessoas estiverem realmente em batalha, se elas não fazem aquilo que a Bíblia diz, mas o que outros dizem, isto não vai funcionar. E o que as pessoas não dizem e o que elas não mostram, mas eu, como pastor atuante há 30 anos, e desses 30 anos, mais de 25 especificamente em Ministério de Libertação, eu tenho observado o estrago que acontece na vida das pessoas. E tenho, inclusive, ajudado pessoas que foram enganadas por algumas destas pessoas que estão aí nas redes sociais, nos podcasts, falando de batalha espiritual, pessoas que não usam a palavra de Deus, não têm experiência, muitas delas não são pastoreadas, não têm vínculos com o ministério, não chegaram a desenvolver a vida cristã para estarem falando, mas os objetivos são outros, são ganhar visualizações, são objetivos financeiros, se autopromover. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não percebe isso e acaba sendo enganada. Mas o que a Bíblia realmente fala sobre a batalha espiritual? E eu quero já dizer a você que quando estou me referindo à batalha espiritual, estou falando num sentido amplo. Falo da batalha espiritual do dia a dia, e falo também em batalha espiritual específica, ou seja, momentos em que estamos sobre um ataque severo do inimigo. Eu quero usar apenas 3 textos bíblicos, há muitos outros,
mas 3 que eu julgo os mais importantes e esclarecedores. E eu não tenho dúvida que este vídeo vai abrir a sua mente, vai colocar os seus pés no chão, fincados sobre a rocha que é a palavra de Deus. E se você praticar o que a Bíblia diz, não é o pastor Samir que diz, a Bíblia, a palavra de Deus, pode ter certeza, você será um vencedor. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você está na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 4 e os versículos 7 e 8. Quando estamos falando de Epístola Universal, são epístolas que não foram enviadas para uma igreja específica, mas para a igreja de Jesus em todos os lugares e em todos os tempos. Então isso quer dizer que este ensino, este conteúdo, vale para todo mundo e em todas as circunstâncias. Tiago nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na parte A do versículo 8, ele ainda diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Observe que a orientação de Tiago sobre o confronto com os poderes das trevas é muito simples, não é místico, não tem comandos de anjos, nem atitudes mirabolantes baseadas em revelações do Deus me disse isso ou Deus me mostrou aquilo. Tiago usa algo muito interessante, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar? É obedecer a Deus, a vontade de Deus revelada na sua palavra. Depois ele diz: resistir ao diabo. O que é resistir aqui? Sobre o que ele está falando? Ele está falando em resistir tanto às tentações promovidas pelo diabo, como resistir também aos ataques. Porque nenhum ataque de Satanás contra um servo obediente a Deus logra êxito. Acabei de dizer aqui que eu trabalho com libertação há mais de 25 anos, nos últimos 10 anos de forma mais intensiva. Atuei em vários estados, inclusive Bahia, Minas Gerais, que são estados de grande opressão espiritual. Sofri muitos ataques que vocês não imaginam de todas as formas. No entanto, eu estou aqui. Porque os ataques não nos destroem quando estamos dentro da obediência, debaixo da obediência da palavra. Os ataques acontecem porque Paulo nos diz que estamos numa luta. Então, se é uma luta, nós sofremos ataques, mas eles não nos destroem. Tiago, ele vai numa direção tão pragmática, tão simples que ele diz: sejam obedientes, parafraseando, trazendo para um português mais claro, e também resistente a tudo que o diabo faz. E qual é a consequência disso? Ele fugirá de vocês. Porque o diabo não logra êxito num crente que tem essas duas qualidades: obediência, sujeição a Deus e resistência a tudo que ele faz. Ele pode usar pessoas, pode usar situações, pode colocar você em apertos financeiros, você sabe que logo Deus vai te tirar dali. Pode colocar dias de desânimo, dias que você fica para baixo, mas você continua orando, ouvindo hinos, lendo a palavra e o Espírito Santo te renova. Isto é a resistência. Então ele ataca, mas quando ele percebe que você permanece obediente e resistente, o que ele faz? Ele foge. Não está dizendo, chame os anjos, comandem anjos, mande que Deus lance raios, trovões, relâmpagos. Não tem nada de mirabolante, é tudo muito simples. Resistência, obediência, obediência, resistência. Consequência, a fuga do diabo. Mas vamos à frente.
Quero ler ainda um texto bem próximo aqui, agora na Epístola Universal de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, e Pedro diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Observe que Pedro, o grande apóstolo, vai na mesma direção de Tiago. Não há mais uma vez aqui comandos mirabolantes, revelações fantasiosas. Ele simplesmente diz: sejam sóbrios e vigiem. E ele explica por quê. Porque o diabo ele anda em derredor. O que é a expressão derredor? Derredor é circular em uma extensão mais longe. Ao redor, a Bíblia diz que é o anjo do Senhor que está próximo de nós. O anjo do Senhor, ele está ao nosso redor. Ao derredor, numa distância mais longe, está o diabo como um leão, rondando e observando. Mas Pedro, ele já dá o antídoto e a receita antes. Ele disse: sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E essa expressão denota que ele procura pessoas em momentos de fraqueza, de falta de vigilância e sobriedade. Pessoas que estão vulneráveis. É muito parecido com o que acontece na savana africana. Vocês sabem que os leões, cuja figura Pedro toma aqui, eles não atacam o rebanho unido. Eles não atacam os búfalos adultos e fortes, saudáveis, mas eles espreitam, exatamente como Pedro diz aqui, circulando o rebanho, andando ao derredor, identificando os doentes, os filhotes e os velhos. Porque estes são os vulneráveis. E quando eles identificam estes três grupos, eles correm tentando ir afastando-os da manada, e uma vez que eles estão afastados da manada, como eles são ou filhotes, que são vulneráveis, ou os que estão doentes, ou aqueles que estão mais velhos, não têm a mesma resistência, nem a mesma velocidade, se tornam presas fáceis. Então tome para você que o crente que mantém uma vida com Deus, uma vida diária de oração, de leitura da palavra, uma vida de obediência, de sujeição, e ele sempre está sóbrio. Sóbrio é uma pessoa cuja mente está trabalhando e identificando, discernindo corretamente todas as coisas. E vigilante. Tem um vídeo aqui que eu ensino sobre blindagem espiritual e eu digo que a primeira linha de defesa é a vigilância. Porque quem é vigilante está observando tudo, inclusive as mentiras faladas por pessoas que estão por aí fazendo mentoria e ensinando pessoas fábulas e coisas que a Bíblia não diz. E eu te pergunto a você, será que funciona fazer o que os homens ensinam, mas não está na Bíblia? Ou é melhor nós ouvirmos os grandes apóstolos como Paulo, Tiago e Pedro, que falaram sobre batalha espiritual e disseram o que a igreja deveria fazer? Tire as suas próprias conclusões você mesmo. Então Pedro diz que para que esse leão que anda ao derredor não consiga nos tragar, nos achar como um animal frágil, doente ou velho demais, e aqui não estamos falando de idade, mas de vulnerabilidade espiritual, ele dá a receita dizendo: sejam sempre sóbrios, que a mente de vocês esteja lúcida. Quem tem a mente lúcida, ele tem um pensamento crítico. Eu sou assim. Tudo que eu leio, tudo que eu ouço, inclusive nas pregações, na igreja que eu frequento, muitas vezes eu posso identificar um pastor, um pregador falando coisas que não é exatamente o que a Bíblia diz, ou que nem mesmo está na Bíblia.
Então eu pego aquela mensagem como alguém que come peixe. Eu tiro as espinhas e como a carne, aquilo que realmente eu identifiquei que é bíblico e é bom. Porque eu quero que você aprenda uma coisa: nada que não está na Bíblia serve para você e nem para mim. Por isso Deus deixou a palavra para nos ensinar e nos orientar. E no versículo 9 ele diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Agora ele usa a mesma questão de Tiago, de resistir. Resistir firme na fé. E a fé nossa se ampara onde? Na palavra. E a fé, ela vem como? De ouvir a palavra de Deus. Então a batalha espiritual verdadeira, ela é travada nestas questões: obediência, resistência, vigilância, sobriedade. E como Tiago disse, o Satanás, o diabo, ele foge. Aqui na expressão ou no ensino de Pedro, este leão que está sempre rondando, e a todos nós, se você é um cristão verdadeiro, ele está te rondando. Porém, se você está sóbrio, vigilante e resistindo sempre firmes na fé, tanto ele não pode te tragar, como ele vai fugir de você. É isto que a Bíblia diz. Você não precisa fazer outras coisas mirabolantes. Você precisa ouvir e obedecer a palavra de Deus. E ele diz ainda, Pedro termina aqui esses 2 versículos, que as mesmas aflições, elas acontecem com todos os nossos irmãos no mundo inteiro. Então essas aflições são o quê? A luta espiritual, a batalha espiritual que todos nós enfrentamos. E por último, queridos, eu vou pegar aqui as orientações de Paulo sobre batalha espiritual, e em Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo está ensinando a igreja e ele diz: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uma outra orientação que vem complementar o que disse Tiago e o que disse Pedro. Então nós somos aqui orientados a nos fortalecer em Deus e na força do seu poder. E quem se fortalece em Deus e na força do seu poder, ele também se submete a Deus, ele resiste ao diabo. E sendo ele alguém vigilante, e sendo alguém ele de uma mente sóbria, ele vai colher os frutos daquilo que a palavra diz. O diabo pode se levantar, pode batalhar contra ele, mas não vai ter êxito, porque ele está obedecendo a palavra de Deus. Aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 12, ele diz contra quem lutamos, né? Contra potestades, principados e os dominadores deste mundo tenebroso. No versículo 13, mais uma vez, ele reforça a importância de tomar toda a armadura de Deus descrita aqui. E esse tomar a armadura não era orar e pedir a Deus para que Deus coloque em nós esta armadura. Não está isso no versículo. Embora muitas pessoas estão ensinando aí no YouTube, no Instagram, dizendo: irmãos, ore a Deus para que ele te revista da armadura. Ora, eles estão colocando palavras na boca de Paulo, porque Paulo não disse: orem a Deus e peçam que ele lhes dê a armadura. Ele diz: tomai a armadura. Possuir a armadura. No versículo 13, ele diz: revesti-vos, ou seja, somos nós que nos revestimos. Eu sempre uso a expressão de roupa. Eu fui no meu armário hoje pela manhã, eu peguei essa camisa, coloquei, e este paletó e coloquei. Eu me revesti de roupa. Ele não saiu do armário e caiu em mim miraculosamente, como as pessoas estão falando em batalha espiritual. E essa armadura, ela é o modo de vida do crente. A couraça da justiça é uma pessoa que tem uma vida justa, então ela tem a couraça. O cinturão da verdade, que por sua vez sustenta e firma a couraça da justiça e serve também para manter a espada do Espírito no coldre, na bainha,
É um modo de vida, uma vida justa, uma vida de verdade, uma vida verdadeira no falar e no viver. Couraça da justiça, que mais? Capacete da salvação, uma mente focada na salvação. As sandálias da preparação do evangelho, fala de um modo de vida que nem o embaraço nos impeça de andar velozmente para levar a mensagem do evangelho. A espada do Espírito é a palavra, o crente que lê a Bíblia e ouve a Bíblia. Estas são as peças da armadura espiritual, que é um modo de vida. E muitas pessoas estão ensinando erradas. E aí a pessoa se frustra porque ela pede e não recebe. Por que não recebe? Porque a pessoa que ensinou, o grande doutrinador da igreja, não mandou pedir, porque se pedir não recebe. É como fé. Fé, a palavra diz, Paulo mesmo disse, vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é pedir. Quando é para pedir algo a Deus, a Bíblia é clara. Tiago diz no capítulo 1 da sua carta, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. Observe que a Bíblia é muito clara. O que temos que pedir a Deus, ela diz, peça a Deus, peça fé, peça sabedoria a Deus. Deus dará sabedoria. Como que eu recebo a fé? Leia e ouça a palavra, porque ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Revistam-se com toda a armadura de Deus. Como que eu faço isso? Vivendo uma vida cristã legítima, baseada na justiça, na verdade, numa vida que não é embaraçada com as coisas deste mundo para levar a mensagem do evangelho, uma mente ligada sempre no foco da salvação, que funciona para mim como um capacete, e tomando também a fé como um escudo, e essa fé é alimentada pela palavra. Para nós funciona como um escudo com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu poderia ainda falar muitas coisas e ir além, mas não quero deixar esse vídeo muito longo. Eu vou encerrar por aqui. Eu creio que você já entendeu. Agora eu pergunto para você, quantos destes que estão aí nos podcasts da vida, ensinando batalha espiritual, têm exposto estes textos como base daquilo que eles estão ensinando? E por fim eu pergunto a você, você fica com aquilo que alguma pessoa fala, seja ela quem for, do Deus me revelou, Deus me disse, ou você prefere ficar com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que foi deixado para nosso ensino e orientação? Tire as suas próprias conclusões, que Deus te abençoe, espero que este conteúdo tenha te esclarecido. Não se esqueça de deixar o seu like, os seus comentários aqui também, o seu comentário é muito bem-vindo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.